o TN Online segue entrevistando os candidatos que concorrem nas eleições de 2022 e hoje eu converso com o deputado Paulo Martins, que já está aqui comigo, e ele, que disputa, que concorre a uma vaga pelo Senado pelo Paraná. E ele, então, conversa com a gente. Candidato, seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua disponibilidade. E eu já começo perguntando ao senhor, nós estamos na reta final, né? Domingo está aí, dia 2 está chegando. E as pesquisas apontam, que nessa corrida pelo Senado, o Álvaro Dias e o Sérgio Moro estariam na frente. Qual que é o plano do senhor para essa semana, para reverter essa situação? O senhor acredita nessas pesquisas? Olá, é um prazer falar com vocês. Parabéns pelo espaço aí para a gente poder expor ao eleitor o que a gente pensa e contribuir com a democracia. Eu não acredito nessas pesquisas, não, e não é porque o número não seja necessariamente favorável a mim. Quando aparece lá na pesquisa, todo mundo acha legal e tal, mas é fato que essas pesquisas não conseguem mais captar a realidade. Em 2018 foi um vexame completo e esse ano será outro vexame. As pesquisas apontam uma coisa e quando você sai na rua encontra exatamente uma outra realidade. E veja, todas as ideias e princípios que eu defendo são as ideias e princípios que constam no projeto que foi eleito pela maioria das pessoas em 2018 e que tem conexão, inclusive, com o processo de formação cultural do Brasil. Então, o apoio do presidente Bolsonaro, do governador Ratinho, tudo isso ajuda o eleitor a identificar de que lado nós estamos e isso vai trazendo, claro, os apoios, as intenções de voto, todas as estruturas sociais que necessárias para movimentar uma candidatura. Eu tenho outras métricas, não só essas das pesquisas tradicionais, as métricas de internet que são muito mais precisas, que em 2018 a gente acompanhou e funcionou muito bem, e que hoje elas apontam uma outra situação. Eu não posso revelar aqui, porque senão eu vou cometer um crime eleitoral, porque tudo tem que ser registrado, toda essa burocracia do TSE. Aí registram essas picaretagens dessas pesquisas. Mas o nosso diagnóstico, a nossa expectativa é completamente diferente do que aponta esse pessoal aí. Mesmo eles não conseguem mais negar o nosso crescimento, tá? Candidato, o senhor falou aí do apoio do presidente Bolsonaro. O senhor, de fato, tem esse apoio do presidente? Qual que é a importância desse apoio na sua campanha? Como é que esse apoio pode fazer o senhor chegar ao Senado? E o senhor também tem o apoio, de fato, do governador Ratinho Júnior? Sim, os dois apoios são vitais, né? O governador Ratinho Júnior é um amigo meu, pessoal, inclusive, de muito tempo. Ajudei ele na construção do grupo político. Ele ficou numa situação muito delicada na construção da candidatura, teve que segurar um pouco, mas está na campanha, está pedindo voto, está mobilizando todo o time para ajudar na minha candidatura agora nessa reta final, especialmente tem ido a público, colocou no horário eleitoral pedido de voto em mim. Isso ajuda muito o eleitor a identificar, assim como o apoio do presidente Bolsonaro. O presidente também é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, desde quando eu estava ainda no jornalismo e não pensava entrar na política, e ele me identificou ali fazendo comentários de acordo com a visão de mundo que ele tinha, me procurou e a gente a partir daí passou a ter uma relação de amizade, né, onde fomos colegas no parlamento. Hoje eu ajudo o governo Bolsonaro e ele acabou me convidando para ser o candidato dele ao Senado, exatamente por ter um alinhamento e confiança. E os dois apoios ficam muito importantes, porque eles são pessoas conhecidas por 100% da população e as pessoas conhecem os posicionamentos deles. Então, quando eles chancelam um candidato, especialmente um candidato em eleição majoritária, eles estão dizendo, olha, esse candidato ele defende tais coisas, ele está em tal campo. Isso ajuda muito o eleitor a tomar a decisão, especialmente porque, é claro, por uma série de razões, eu não iniciei a campanha tão conhecido quanto os outros candidatos. O Sérgio Moro era conhecido pelo trabalho lá na Lava Jato e depois nas trapalhadas que ele fez no governo federal, especialmente na sua saída, ocupou as páginas de jornais por muito tempo por conta dessa situação. O Álvaro Dias é candidato desde 1968, então todo mundo conhece. É natural que eles largassem num patamar alto, né, que eu chamo de teto,
e a gente fosse construindo. E nessa construção, o apoio do presidente, o apoio do governador é fundamental, vital para a minha candidatura. Tá certo, candidata. Vamos falar um pouquinho sobre as suas pautas, né? Entre as suas principais propostas, tem o acesso, né? De ampliar o acesso à arma aos cidadãos. Eu gostaria de saber se o senhor acha que essa pauta, o acesso a armas, deve ser prioritário e o que poderia reforçar de fato na segurança do país. Para mim é prioritário, sim, porque nós estamos falando da possibilidade das pessoas defenderem sua vida, sua família e sua propriedade. E isso é um elemento civilizacional. Quando você não tem mais garantia sobre essas coisas, o limite, né, até onde uma pessoa pode ir ou não, está acabado. E isso tem que ser garantido, tem que ser mantido. Antes de qualquer coisa de efeito em segurança pública, acho que não é por esse o viés, ele é um direito individual, que a pessoa pode exercer ou não, dentro de determinados critérios que a lei pode estabelecer. Discute-se, critérios existem aos montes, há vários modelos nos mais diversos países, onde a criminalidade, inclusive, é baixa, porque quando um criminoso... O marginal é aquele que está à margem da lei, então ele não respeita a lei. A lei desarmamentista não serve para ele não respeita. Quando você estabelece uma lei desarmamentista, você só desarma o cidadão de bem. O que está à margem da lei não é atingido por ela. E é exatamente o que a gente viu no Brasil. O Estatuto de Desarmamento nos levou a ter 60 mil homicídios por ano, porque o marginal acaba tendo a certeza que naquele ambiente ninguém vai estar armado. Não há essa hipótese, porque a lei não permite. Então a gente fica como uns franguinhos esperando a raposa entrar no galinheiro. É assim que funciona. Quando existe previsto na lei a possibilidade de pessoas exercerem o direito de poder portar uma arma, o marginal não tem essa segurança. Tanto é que nos bairros, aqui em Curitiba, o bairro que menos tem problemas de segurança é o bairro do Bacaxeri. Não coincidentemente, é o bairro que mais tem pessoas armadas, porque ali tem as casas dos militares que atuam naquele lugar, então os vagabundos não vão para lá. É assim também nos Estados Unidos, onde o índice de homicídios é 6 por 100 mil habitantes, no Brasil é 21, na Suíça, onde cada pessoa tem, inclusive, fuzil em casa, tá? E arma curta, onde o índice de homicídios é abaixo é quase zero, 0,4, uma coisa assim, por 100 mil habitantes. Então, eu não coloco isso como uma política de segurança pública, é um direito individual. Ele acaba refletindo no ambiente com toda certeza. O senhor falou dos Estados Unidos, o senhor também defende uma reforma tributária nos modelos, né, inspirada no modelo dos Estados Unidos. Aqui para o nosso público, né, para o nosso leitor do site aqui, para o nosso telespectador das redes sociais, queria que o senhor explicasse um pouco melhor sobre essa sua ideia da reforma tributária que é tão importante. É muito importante, ninguém aguenta mais pagar tantos impostos como a gente paga e ter serviços tão ineficientes como a gente tem. As reformas tributárias que foram tentadas no Brasil, elas olhavam para o modelo europeu, que é completamente anacrônico para nós. Nós temos uma estrutura parecida com os Estados Unidos, somos um país continental, uma federação que foi inspirada lá, inclusive depois do golpe republicano, nós nos chamamos Estados Unidos do Brasil, porque tentamos imitar aquilo, depois voltamos a chamar só Brasil e ter a bandeira que nós temos. Mas a estrutura, assim, nós temos os municípios, os estados e a União, como os Estados Unidos têm. Então, o eixo da tributação nos Estados Unidos, ele não é no consumo. Por que o brasileiro adora pegar um avião e vai a Miami fazer um monte de compra? Porque lá os produtos são baratos. Sim, porque a tributação sobre o produto é baixa. Lá tributa-se mais a renda do cidadão e nas 3 esferas. Tem o imposto de renda municipal, o imposto de renda estadual e o imposto de renda da União, né, que forma esse bolo. A maior parte dos tributos fica nos municípios e nos estados, né? Aliás, lá é bem equilibrado, na Alemanha que fica mais no município. E assim, o dinheiro que fica no bolso das pessoas, ele consegue ter um poder de compra maior porque os produtos não estão tão tributados no Brasil. Aqui tem tributo em produto que chega a 50%, 90%. Né? Isso está completamente errado,
porque torna as necessidades das pessoas difíceis de serem saciadas. A pessoa precisa consumir determinado produto, tem uma barreira tributária sobre aquele produto, né? E a vida do brasileiro acaba tendo a sua qualidade comprometida, porque tudo fica muito caro, né? Felizmente existe uma PEC na Câmara, que é a PEC 7, que ela olha para o modelo americano e tenta adaptar à nossa realidade. Não dá para você pegar as coisas e simplesmente colocar como um modelo pronto. Nós temos particularidades que precisam ser adaptadas, mas a gente tem que aprender com o modelo que dá certo. E é indiscutivelmente o modelo mais eficiente do mundo, tanto que a América é o que é. Candidato, o senhor defende um debate maior sobre a criminalização da fake news. O senhor é jornalista e eu queria que o senhor falasse se o senhor de repente não acha... Como que o senhor vê essa questão da fake news? Não é importante combater? Como é que o senhor vê também, o senhor que faz parte dessa profissão do jornalismo? Eu acho que a lei atual, ela já já nos... Veja, você vai criminalizar a mentira. Como é que vai ser isso? Então vamos criar o Ministério da Verdade. Então vai ter o Estado dizendo o que é verdade e o que não é. Esses dias eu dei uma entrevista na RPC que me cobraram por não votar a urgência desse projeto escabroso, que é o projeto que é criminalizar fake news, né? E ninguém é a favor de fake news, mas o conceito é aberto, não se sabe exatamente como é que se define isso e quem define. Logo você vai criar um poder discricionário de alguém para dizer o que é verdade, é uma coisa horrorosa. Então eu não votei esse projeto e não vou votar. Não vou votar. Eu acho que isso é muito mais uma questão cultural da gente estabelecer aí filtros de avaliação pessoal do que o Estado vir aqui dizer o que é verdade e o que não é. E aí eu estava dando essa entrevista na RPC e me cobraram sobre isso. Ok, e eu me posicionei como eu estou me posicionando agora, que é o que eu penso. Um minuto depois, entrou nessa pauta de desarmamento e a jornalista falou que o referendo de 2005, o desarmamento venceu, o que era uma fake news. O desarmamento perdeu, as pessoas votaram pela comercialização de armas. Ali ela estava dando uma fake news na hora, ao vivo, um minuto depois de me cobrar a criminalização da fake news. Ela seria presa ou punida se essa ideia tivesse prosperado. Veja como é delicado isso, né? A fake news sempre existiu, tá? A notícia falsa sempre existiu, e hoje a gente tem uma exposição maior e felizmente consegue inclusive desmontar o que é fake. Por isso, inclusive, que o fake aparece. Durante muito tempo não aparecia. Quem não lembra do caso da escola de base em São Paulo, que é um caso clássico do jornalismo, que a Globo destruiu a vida de uma família, era uma fake news na Globo. Não tinha nada a ver com essa história de internet. O Requião se elegeu com uma fake news, o governo do Paraná, primeira vez, o caso do Ferreirinha, não é? Então as fake news elas aconteciam, tá? Agora, como há chances inclusive de demonstrar, parece que há mais do que havia antes. Não é bem, mas como todo mundo tem as possibilidades de publicar por internet e tal, também você pode ter esse volume maior hoje, mas eu acho que é muito mais uma situação cultural da gente lidar com isso do que criar um Ministério da Verdade. Eu sou radicalmente contra isso. Tá, candidato. O senhor também é um crítico, né, do Supremo Tribunal Federal. Eu queria que o senhor falasse o que o senhor pensa sobre a atuação do Supremo aí na atualidade. O Supremo está cometendo absurdos, está arrebentando o país, acabando com a estabilidade do país, segurança jurídica, está invadindo competência de outros poderes, está completamente fora da casinha. Completamente fora da casinha. Essa composição do Supremo Tribunal Federal é a pior composição da história, com toda certeza, né? Porque não respeitam a Constituição, eles estão destruindo o ordenamento. As leis escritas foram criadas exatamente para dar segurança para o cidadão, para ter previsibilidade, e eles não respeitam mais a lei escrita, sobretudo a Constituição, que é a nossa lei maior. O ministro Barroso, na última semana, chamou a Câmara de Vereadores de Curitiba de racista, porque revogou a cassação, suspendeu a cassação do vereador que invadiu igrejas e colocou lá na sentença, ele é um vereador que defende a causa das pessoas negras, ele tem que ter essa liberdade aí. O que é isso? Independente da causa, a pessoa tem lei para respeitar, tem decoro,
tem uma série de coisas, e aquilo era uma decisão da Câmara. Ele foi lá e anulou, ele acabou, o Barroso fechou a Câmara Municipal com uma canetada monocrática. Estou dando só um exemplo mais recente. Outro dia, empresários como o Luciano Hang, da Havan, teve aí conta bloqueada, sigilo quebrado, a vida devassada por causa de conversa em grupo privado de WhatsApp, completamente impróprio. Então isso tem que ser modificado. Eu, como deputado, apresentei uma PEC que acaba com as decisões monocráticas, ou seja, o Barroso não poderia dar essa canetada sozinho. Ele teria que levar ao plenário e ter maioria de 8 votos para poder determinar o que determinou, por exemplo. Tá? Que estabelece mandatos para os ministros, como é no modelo europeu, que tem funcionado bem, a gente não vê esse agigantamento de corte lá, e que também impede que partidos a qualquer momento ingressem com ações no Supremo, que traz o Supremo para discussão política diária e acaba contaminando a corte, é um negócio horroroso. Então isso fica tudo vedado na minha PEC e também estabelece o crime de responsabilidade para ministro que fala fora dos autos. Chega dessa história de ministro ficar aí dando live com o Felipe Neto, fazendo livezinha com o PC do B na Inglaterra ou nos Estados Unidos, atacando o presidente público lá de fora, uma coisa horrorosa, imprópria. A gente não vê Suprema Corte de nenhum outro país ser protagonista de nada. Aqui eles são o eixo da discussão política e social, horroroso tudo isso. A gente precisa resolver. E eles só fazem isso porque o atual Senado é covarde, porque cabe ao Senado instalar o processo para averiguar se há crime de responsabilidade cometido por ministros do Supremo. E tudo, a lei de responsabilidade, estão no rol do crime de responsabilidade. Tá? E o Senado não faz isso, e anuncia que não vai fazer. Então ele abre mão da sua prerrogativa de exercer controle sobre o STF, e aí a gente tem essa várzea que é. Aliás, é para tratar desse tema que eu decidi ser candidato ao Senado. Não vou fugir disso, essa é a razão da minha candidatura. É isso que eu ia perguntar para o senhor, até para a gente encerrar. Eu sei que o seu tempo está bem apertado. Então, o que dizer para o eleitorado da nossa região, norte aqui do Paraná? Nós somos de Apucarana, o senhor conhece a nossa região. E o que esperar do senhor no Senado? Conheço a região e adoro, tenho muitos amigos aí, né? E o eleitor pode esperar de um senador aguerrido, um senador que não vai fugir dos grandes assuntos. O atual senador, o Álvaro Dias, fugiu até do debate na Gazeta do Povo ontem, né, que é a cara do mandato que ele vem fazendo. Eu quero enfrentar os grandes temas, as reformas, como sempre fiz, enfrentei os sindicatos, estabelecemos uma reforma sindical que deu liberdade para os trabalhadores, enfrentando todo o aparato deles, e vamos bancar essa situação com o Supremo Tribunal Federal. Já propus como deputado, mas eu quero ter a força como senador para fazer essa reforma, inclusive dar segurança jurídica. E quando eu falo segurança jurídica, não é para advogado, é sobre a sua liberdade de poder dizer o que você pensa, sobre a sua propriedade realmente ser sua, porque lá no Supremo tem uma ação que eles já têm os votos para aprovar, que muda o chamado marco temporal da Constituição de 88, que vai revogar todo o histórico de construção de propriedades no Brasil, que vai devolver para tribos indígenas ou lugares onde até tem cidades hoje, tá? E vão arrebentar com o país de forma ideológica e propositada. Então isso tem que ser debatido e tem que ser freado. E é para ser senador, aliás, é para isso que eu resolvi ser senador, buscar ser senador. Porque não me valia mais a pena ser deputado, eu poderia me reeleger, fui eleito melhor deputado do Paraná 3 vezes seguido pelo ranking dos políticos, sou o deputado mais econômico do Paraná, o terceiro do Brasil, tenho trabalho que a população reconhece que poderia me comemorar novamente. Mas a pena diante da leitura política, social e econômica que eu tenho, vendo esses absurdos acontecer e o Senado deitado em berço esplêndido. Eu quero ser o senador que vai lutar e restabelecer a ordem nesse país. Tá certo, candidato. Muito obrigada, viu? E boa sorte para o senhor. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço. Sucesso aí para vocês. Um abraço a todos. A todos que acompanharam a nossa entrevista, muito obrigada. E no TN Online tem lá a editoria Eleições 2022. Fique por dentro do que está acontecendo no mundo político. A todos, muito obrigada e até a próxima.